pouquinho aí, Pedro, só um pouquinho. Amém, glória a Deus. Que presença de Deus, que testemunho poderoso dela, né? Lindo. Quando eu vi ela contando isso, eu falei, não, amanhã você vai compartilhar isso com a igreja. Amém? Eu quero pedir a todos vocês, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Vamos ler comigo Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6. Vamos ler comigo todos juntos. Vamos ler todos juntos comigo. Houve uma fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Fique nessa terra por algum tempo, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, seu pai. Versículo 4. Multiplicarei a sua descendência com as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. Assim Isaque ficou em Gerar. Fala, assim Isaque obedeceu. Fala, assim Isaque obedeceu. Fala, assim Isaque obedeceu. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Que não seja eu ministrando a tua palavra nessa noite, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida, Senhor. Ó Deus, todos nós estamos aqui com os nossos corações inclinados para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa ministrar, que o Senhor possa falar. Nós temos, Senhor Deus, o Senhor tem liberdade para ministrar aos nossos corações. Sabemos que toda palavra é acompanhada de uma unção. E a unção, nessa noite, Senhor Deus, é para confirmar, para confiar em Deus, mesmo diante de grandes adversidades. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Nós estamos ministrando, eu trouxe uma palavra sobre Neemias, né? Onde nós falamos sobre a reconstrução dos muros, né? E logo depois a apóstola também trouxe uma palavra sobre reconstrução na área de cura interior, sobre o perdão, né? Eu também trouxe uma palavra também na área de milagres, né? E hoje a mensagem que Deus quer trazer para nós é justamente uma palavra para que possamos obedecer, para que as promessas do Senhor possam se cumprir em nossas vidas. Amém? Quero dizer para vocês que essa é uma passagem poderosa, tá? Olha aqui para mim. Isaque, filho de Abraão. Isaque lá na frente é pai de Jacó. Então, da mesma forma que o pai da Thaís foi um exemplo para ela, Abraão foi um exemplo para o seu filho Isaque. Observa que diz a palavra de Deus, como nós lemos, né? Diz a palavra de Deus que veio uma grande fome naquela terra. O tema desta mensagem é confiar em Deus, mesmo diante de grandes adversidades. Então preste atenção, essa palavra vai transicionar a sua vida, vai ativar a sua vida, vai te fortalecer, você vai sair daqui fortalecido nessa noite. Uma palavra muito edificante, edificou muito a minha vida quando o Senhor começou a ministrar o meu coração. Então eu quero trazer para vocês 4 passos que Isaque deu para que ele pudesse verdadeiramente alcançar a bênção dentro desse contexto. Então vamos embora. Isaque, um homem que recebeu muito de Deus, sabe que o seu pai foi um grande homem de Deus. Então Isaque
tá? Ele está em Gerar e veio naquela época uma grande fome naquela época. Pensa, uma fome muito grande. Uma seca muito grande, aonde não tinha alimento, não tinha nada. E é normal que Isaac pudesse pensar em ir para outra região. E qual foi a região que Isaac pensou em ir? Foi a região do Egito, porque no Egito era o único local naquela época que tinha provisão. E ali Isaac, ele começa a pensar, começa a construir na mente dele, para que ele pudesse verdadeiramente sair de Gerar para ir para o Egito. Porém, diz a palavra de Deus que Isaac, quando ele começa a pensar nisso, no versículo 2, Gênesis 26, 2, vamos ler comigo todos juntos. Apareceu-lhe o Senhor, versículo 2, o Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A coisa mais importante em nossas vidas é nós termos discernimento para ouvirmos a voz de Deus. Tem 3 vozes na nossa mente. A voz do mundo, a voz da nossa alma. Muitas das vezes você está com as suas emoções mexidas e você observa que muitas das vezes você pensa em fazer tantas coisas em 10 minutos e 15 minutos depois você já muda de ideia e já está fazendo outra coisa. Sabe, para você ver como é que a nossa alma ela não sabe lidar com as adversidades da vida. Mas existe uma outra voz, que é a voz do Espírito Santo. Diga para o seu irmão, a voz que você ouve e dá crédito vai definir o seu destino. Vai definir o seu destino. E aí, naquele exato momento, eu creio que Isaac, né, com tantas dúvidas dentro dele, pensando em ir para o Egito, e de repente ele ouve a voz de Deus. O Senhor fala com ele e fala para ele, não vá para o Egito, fica em Gerar. Sabe o que eu aprendo com Deus? Primeiro passo, a obediência a Deus traz prosperidade. Primeiro passo, a obediência de Deus traz prosperidade. Isso é muito importante, nós obedecemos a Deus. Você vai florescer não é no lugar que você quer, você vai florescer no lugar que Deus te plantar. Diga para o seu irmão, você vai florescer não é no lugar que você quer, mas é no local que Deus te plantar. É ali que você vai florescer, né? E aqui podemos ver que Isaac, na verdade, ele vai seguir a voz de Deus, vai seguir a direção de Deus, e não vai mais para o Egito. Ele vai ficar em Gerar, tá? Gerar. Olha, era uma época de muita fome na terra, o contexto era de grandes escassez e dificuldade para todos. Muitos, diante da fome, estavam saindo da região para o Egito, porque era mais promissor. Deus orienta Isaac a não ir para o Egito, mas ficar em Gerar. Tem uma frase que eu coloquei aqui, que é muito importante. Quando estamos no centro da vontade de Deus, vamos ser abençoados no lugar que Ele nos plantar. Isso é muito importante. E no versículo 3 diz a palavra de Deus, no versículo 3. Vamos ver o verso 3, para nunca mais você esquecer. Verso 3. Fique nessa terra por algum tempo, e estarei com você e te abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei toda essa terra e confirmarei o juramento que eu fiz, o que a Abraão, a seu pai. E assim Isaac obedeceu e ficou em Gerar. Mas ainda está diante de uma grande calamidade, diante de uma grande dificuldade. Uma coisa ele obedeceu, já deu o primeiro passo. Mas e aí? E agora? Os próximos passos? Ele precisava continuar seguindo a direção de Deus. Tá? Eu coloquei aqui, a obediência em Deus traz prosperidade em todas as áreas, porque Deus é a fonte de toda a abundância. Deus é a fonte de toda a abundância. Por isso que a Bíblia diz em João 10:10, não precisa colocar, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Com abundância. Então isso é algo poderoso. Isso é algo tremendo. A abundância em Deus vai além das coisas materiais. Ela alcança a nossa vida de uma forma completa.
completa. A abundância de Deus alcança a nossa vida de uma forma completa. Porque se você tem dinheiro, mas você não tem Deus, você é pobre. Porque o que vai fazer sentido na sua vida, o propósito na sua vida, é se você está em Deus. Se você não tem Deus, você pode ter o dinheiro que for. Você não vai ser feliz. Você vai viver de ilusão. Você vai viver de ilusão. Você só verdadeiramente vai ter abundância quando você está em Deus. Quando você está em Deus. Eu quero dizer algo para você. O dinheiro, uma nota de papel, você pega uma nota de papel, é simplesmente uma nota de papel, mas por trás dessa nota tem uma força muito grande. Ou uma força que vai ser grande bênção na sua vida, ou uma força que vai destruir a sua vida. Por isso que o Senhor falou, você não pode servir a Deus e a mamão ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Então nós vamos ver aqui, estamos vendo uma história de um homem de Deus, tinha o seu pai como uma grande referência, um pai que foi abençoado, um pai que foi próspero, um pai que não colocou o coração em dinheiro. Você não vai ver em momento algum Abraão se perdendo porque prosperou, porque ele foi abençoado. Pelo contrário, você vai ver um homem conectado em Deus, conectado ao propósito. E isso daí é o que faz toda a diferença. Então, segundo passo. Então, ele obedeceu o segundo passo, agora ele tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar. Mas trabalhar numa terra seca, foi nessa terra que ele semeou, numa terra seca. Vamos ler comigo, Gênesis 26, versículo 12. Vamos ler o verso 12, todos juntos. Verso 12, 26, 12. Isaac, vamos ler comigo. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. O abençoou numa terra seca. Diga para o seu irmão, crise para um e oportunidade para outros. Quando você está debaixo do favor de Deus, você vai prosperar. Dá para você entender? E aqui diz a Bíblia que ele semeou e ele colheu 100 vezes mais. Você não me pergunta como. É a mesma coisa o caso do pai da Thaís, com salário sustentava a família toda. Algo sobrenatural. Inclusive tem uma parte que ela também não contou. Ele fez o casamento de 15 anos das filhas também. Sempre tinha uma festa de casamento a festa de 15 anos das filhas. Entendeu? E era a família grande, né? Se você me pergunta como que ele fez, nós não sabemos. Você me perguntar como que Isaac prosperou aqui no deserto, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que ele semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Uma ação ousada de Isaac, semeou e colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Cenário de grande fome, ninguém mais estava plantando, mesmo diante da dificuldade, ele decidiu a semear. Diga para o seu irmão, você precisa semear. Independente de qualquer circunstância, seja em dificuldade, seja passando por dores, não importa. Mesmo se você estiver gemendo e chorando, continue semeando, continue trabalhando, continue confiando, porque Deus vai abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai trazer a bênção sobre a sua vida. Olha o que diz a Bíblia no Salmo 126, versículos 5 e 6. Vamos ver comigo todos juntos. Aquele que semeia com lágrimas, colherão com cântico de alegria. Versículo 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Então quero dizer algo para você. Tem colheita na nossa vida que é acompanhado de lágrimas, é acompanhado de dor, é acompanhado de renúncia. Mas eu quero dizer algo para você. Nós não podemos parar. Você tem que continuar. Você precisa prosseguir. Você tem que ter fé no Senhor. Você precisa estar firmado nele. Se você tem o favor de Deus, se a bênção do Senhor está sobre a sua vida, você não tem que temer. Você tem que confiar em Deus. Ele que vai fazer tudo na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. E assim Isaac obedeceu. Por isso que Deus o abençoava de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Diga para o seu irmão, você precisa andar com pessoas que aumentam a sua fé e não com pessoas
que despertam a sua carne. Isso é muito importante. Imagina você passando por adversidade, por lutas, e você vai ter pessoas que estão te puxando para trás. Você tem que ter pessoas que vai te encorajar. Não pare, continue. Deus vai prover, Deus vai te levar para os próximos passos. Deus vai estender as mãos, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Então, você precisa ter o quê? Sabedoria e estar focado em Deus. Então, preste atenção, coloquei aqui, ó. Atenção, essa atitude de Isaac nos ensina o quê? Primeiro, devemos obedecer à voz de Deus. Segundo, devemos permanecer em obediência à direção divina. Terceiro, não podemos parar. Diga para o seu irmão, você não pode parar. Você precisa continuar. Diga para o seu irmão, levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Deus é contigo. Essa noite é noite de fortalecimento. É noite de posicionamento. É noite que Deus está te encorajando, está te fortalecendo. É noite que Deus está te impulsionando. Deus está te fortalecendo de uma forma poderosa. Para você continuar, você não pode parar, você precisa continuar. Quando a sua mente muda, seu futuro muda. Quando a sua mente não muda, seu passado volta. Meu Deus. Quando a sua mente muda, seu futuro muda. Quando a sua mente não muda, seu passado volta. Atenção, Deus está te ensinando a olhar para frente. A sua bênção não está lá atrás, sua bênção está diante de você. A sua bênção não está no passado, sua bênção está diante de você. E para isso você precisa o quê? Caminhar. Você precisa prosseguir. Você não pode parar. Você tem que estar firmado em Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Por isso que a Bíblia diz em Isaías 43, versículo 18, um versículo muito clássico, todo mundo usa esse versículo, vamos ler comigo todos juntos. Esqueça o que se foi, não vivam no passado. Versículo 19, todos juntos. Vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer. Vocês não percebam? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você pode glorificar e aplaudir o nome do Senhor? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. É isso que Deus está fazendo com Isaac, prosperando ele no deserto, de uma forma o quê? De uma forma sobrenatural. Nessa noite você precisa se libertar das bagagens que você não precisa carregar mais. Que bagagens são essas? Diga para o seu irmão, você precisa se libertar dessas bagagens. Sabe que bagagens são essas? Decepções, medos, culpa, passado e traumas. Deixa essa bagagem para trás, meu irmão. Dá uma sacudida no seu irmão aí e fala, deixa essa bagagem para trás, o medo, decepção, trauma e cura. Vambora, não para. Levante a sua cabeça, Deus é contigo. Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te capacita. Vambora, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Santo, 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 santo. Aleluia! Terceiro passo. Isaac soube administrar, porque ele foi prosperando, e ele foi administrando, foi prosperando cada vez mais, através da sabedoria. Ele dependia de Deus. Vamos ver comigo, 26, versículo 13 e 14. Gênesis 26, 13 e 14. Vamos lá, todos juntos, rápido. Todos juntos. O homem o quê? O homem o quê? O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou o que? Aumentar, até que ficou o quê? Riquíssimo. Olha que coisa tremenda. Vamos ver o próximo versículo 14, todos juntos. Possuía tantos rebanhos e servas que os filisteus o invejavam. Por que ele prosperou? Porque ele obedeceu, ele semeou, ele não parou, ele continuou, ele teve fé, ele confiou em Deus, né? Ele dependia de Deus, ele sabia que era o favor de Deus que estava fazendo toda a diferença na sua vida. Eu coloquei aqui, ó, quantas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida,
que ganharam muito dinheiro, mas essas pessoas se perderam. Quantas pessoas? Que chegaram na igreja que não tinham nada e começaram a prosperar, foram prosperando, e quando eu fui procurar o irmão já não estava mais na igreja. Não soube administrar a bênção do Senhor. E essa bênção se tornou uma maldição. Se afastaram do caminho do Senhor, famílias acabaram. Sabe por quê? Porque ele se ensoberbeceu. Se ensoberbeceu. Quantas pessoas que nós conhecemos que ganham um pouquinho de dinheiro, a pessoa já muda. Mas a Bíblia fala que Isaac não se ensoberbeceu. Pelo contrário, ele era humilde, ele era dependente de Deus. A vida dele estava no Senhor. O coração dele não estava em riqueza, não estava em nada disso. O coração dele estava no Senhor. Dá para vocês entenderem isso. Entende? Porque quando você está em Deus, as riquezas são secundárias, o dinheiro é secundário, a sua maior riqueza é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida com Deus, essa é a sua maior riqueza, é isso daí que faz toda a diferença na nossa vida, é o nosso relacionamento, é a nossa intimidade com Deus. E Isaac, ele tinha intimidade com Deus, Isaac caminhava com Deus, isso fez toda a diferença em sua vida. Isso é tremendo, né? Então, eu quero dizer algo para vocês, que é muito importante que quando você começar a ser abençoado, quando você começar a se prosperar, que você nunca saia do centro da vontade de Deus. Nunca deixe que o dinheiro venha mudar a sua vida. Nunca, nunca deixe. Isso é muito, muito importante. Eu coloquei aqui uma frase aqui. Não existe nada de errado com os homens possuírem riquezas. O errado é a riqueza possuir os homens. Billy Graham falou isso. Billy Graham falou isso. Então não tem problema nenhum. Desde que Deus administre a sua vida e administre também aquilo que está em tuas mãos. Porque quando a gente entrega os 10% para o Senhor, é como se a gente fosse dono. Não, Deus é dono de tudo. Deus é dono da nossa vida. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é dono da nossa vida. Conversando com o Sampaio na casa dele, apóstolo, meu pai, marceneiro, tinha muito dinheiro, né? E tinha uma estrutura, aquela coisa toda, mas uma pessoa que não estava conectado com Deus, e de repente meu pai sofreu um infarto, morreu novo, o pai dele morreu. E aí? Aí o Sampaio falou que nem sabia o que ele tinha, o que deixava de ter. Então eu quero dizer algo para você, a nossa vida está nas mãos de Deus, por isso que a oração de Ana, Deus falou o seguinte, é Deus, Ele que dá vida, Ele que tira a vida, Ele que faz descer a sepultura, Ele que faz levantar da sepultura, Ele que enriquece, Ele que empobrece, Ele é o Deus Todo-Poderoso, a nossa vida está nas mãos de Deus, nós precisamos entender isso. Dá para você entender? A maior riqueza é você caminhar com Deus, é você se relacionar com Ele. Isso vai fazer toda a diferença. Eu coloquei aqui, ó, a nossa maior riqueza está em Deus. O dinheiro é secundário. O dinheiro é secundário. A pior coisa na vida de uma pessoa é ela ser bem-sucedida num projeto que não é de Deus. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é ela ser bem-sucedida num projeto que não é de Deus. Quantas pessoas... Vou te dar um exemplo. Elvis Presley, ministro de louvor da sua igreja. Estava ali adorando o Senhor, na presença de Deus, uma bênção de Deus. Aí veio uma proposta dos amigos para ele poder fazer uma música secular. Ele foi, prosperou. Foi de Deus essa prosperidade para a vida dele? Não foi, destruiu a vida dele. E assim com tantos outros famosos que saíram do caminho de Deus. Diga para o seu irmão, a pior coisa que possa acontecer na vida de um ser humano é ele prosperar num projeto que não é de Deus. Que não é de Deus. Vocês estão aqui comigo? Amém? Vamos continuar. O que podemos também aprender com Isaac? Podemos aprender com Isaac que quando nós somos fiéis a Deus, com os nossos talentos, a nossa prosperidade que Ele nos deu, Ele nos confia mais ainda para a expansão do seu reino. Quanto mais você é fiel a Deus, quanto mais você caminha com Deus, Deus está vendo que o seu coração não está nas coisas desse mundo, então Ele vai abrir mesmo e vai te abençoar cada vez mais, vai te prosperar cada vez mais.
Aí é onde a gente vê essa palavra aqui, ó, Mateus 24, 45. Vamos ler comigo todos juntos. Mateus 24, 45, rápido. Todos juntos, vamos ler comigo. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos seus servos? Vamos ler comigo. Sua casa para lhes dar o quê? Alimento no tempo o quê? Devido. Está falando o quê? Um servo o quê? Fiel. Está vendo? Um servo fiel. Vamos ver aqui agora o quarto passo agora. Persistência e superação de obstáculos. Porque quando nós estamos caminhando, recebe a direção de Deus, você vai semear, você vai prosperar, mas tem o quê? Tem os obstáculos, tem as batalhas, tem as adversidades. Vamos ver os obstáculos que Isaac se deparou. Vamos ver o quarto passo agora. Gênesis 26, versículo 19. Todos juntos. Vamos ver comigo. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Para aqui, volta lá. Primeiro poço, volta lá, por causa dele. Cavaram o primeiro poço, encontraram água, mas começou a ter contenda entre os pastores dele com os outros pastores. O que ele fez? Vamos fazer o seguinte, eu vou procurar outro poço, eu não vou ficar aqui com contenda. Então ele deixou aquele poço, foi procurar outro poço. Vamos ver, versículo 21. Todos juntos, verso 21. Então seus servos cavaram outro poço, pelo qual também discutiram. Por isso chamou o quê? Sitna. Versículo 22. Isaac mudou-se dali e cavou outro. Para quê? Então o primeiro poço cavou, teve contenda, e epa, não quero arrumar confusão, não quero ter problema, vamos embora, vamos cavar outro. No outro deu problema. E no outro com o mesmo problema, também não vou ficar nesse lugar. Diga para o seu irmão, fala assim, o tolo arruma problema. O inteligente resolve o problema. O sábio evita problema. O que Isaac fez? Não vou ficar nesse poço, tem contenda, não vou ficar no outro poço, Senhor, traz um poço onde não tem contenda. E ele foi para o terceiro poço, vamos ver comigo. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço. Dessa vez, não houve discussão alguma. E ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis na terra. Diga para o seu irmão, continue cavando, meu irmão. Não pare, meu irmão. Continue cavando. Se um poço que você cavou está tendo problema, cava outro poço. Se o outro poço está dando problema, cava outro poço. Mas a ordem de Deus para você é, não pare, continue, até você chegar a Rebote, o poço que vai trazer fertilidade e bênção para a sua vida. Aplaude o Senhor, mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Repete comigo, fala, o tolo arruma problema. O inteligente resolve o problema. Evita problema. Fala, Senhor, obrigado. Estou aprendendo com Isaac em ser sábio. Aprendendo com Isaac em ser sábio. Isaac foi o quê? Foi sábio. Agora, para finalizar essa mensagem, a equipe de louvor já pode vir para cá. Para finalizar essa mensagem, a ordem de Deus para você é, não pare de lutar, não desista, não fuja dos processos, confia em Deus. Tem uma frase que eu uso muito, carrego essa frase ao longo da minha vida. Para Deus, um vencedor não é aquele que sempre chega em primeiro lugar, mas é aquele que nunca desiste. É aquele que nunca desiste. Tem uma outra frase que eu já carrego comigo há um bom tempo já. O início as coisas são difíceis. O meio é quase impossível. Mas depois, Soraya, vão para Gerar e as coisas acontecem.
vão para gerar e as coisas o que acontece. Amém? Diga para o seu irmão, rebote está te esperando. Rebote está te esperando. Rebote está te esperando. É esse poço que Deus tem para a sua vida. Então a ordem de Deus para você nesta noite é: não pare, continue, Deus é contigo. Amém? Amém? Deus é contigo. Diga, tem que deixar as bagagens, né, apóstolo? Tem que deixar as bagagens. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês, presta atenção aqui. Diga para o seu irmão, meu irmão, dá uma sacudida no sermão aí. Fala, meu irmão, dá uma sacudida no sermão aí. Meu irmão, dá uma sacudida no sermão aí. Meu irmão, fala, minha irmã, dá uma sacudida aí. Dá uma sacudida aí. Fala, dá uma sacudida aí. Vambora, dá uma sacudida aí, meu irmão. Dá uma sacudida aí, vambora, dá uma sacudida aí. Fala, meu irmão, minha irmã. Dá uma sacudida, fala, meu irmão, minha irmã. Fala assim, fala para ele assim, ó. Se você está vivo, é porque a obra de Deus ainda não terminou na sua vida. Tem muitas coisas para se materializar ainda. E diga para o seu irmão, fala assim, fique tranquilo. Você não vai morrer sem antes ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Você não vai morrer sem antes ver as promessas de Deus se cumprir em sua vida. Salmo 118, versículo 17, vamos ver comigo todos juntos. Salmo 118, verso 17, vamos ler todos juntos, rápido. Salmo 118, verso 17, rápido. Coloca lá, rapidinho, vamos embora, todos juntos. Vamos ler comigo todos juntos. Não morrerei, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Vamos ler toda vez. Não morrerei, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor.